Josué capítulo 10. Seja bem-vindo à nossa leitura diária da Bíblia, lendo um capítulo todo dia aqui com o Bispo Fabrício. Vamos lá, Josué capítulo 10 diz assim: Gibeão sitiada por 5 reis. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente e feito a Ai, e ao seu rei como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Zarmute, e a Zafiá, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-nos. Firamos, Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Josué socorre a Gibeão, é o título. Versículo 6: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os seus valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Preste muita atenção nesse versículo 8, tá? Quando Deus fala assim: não temas, eu estou entregando ele nas tuas mãos. Preste atenção nisso, porque a parte mais forte desse capítulo vai ser embasada neste versículo aqui, tá bom? Versículo 9 diz assim: Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe até Bet-Harão, e os derrotou até Azeca e Megdá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, à descida de Bet-Harão, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram, mas foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada dos filhos de Israel. Olha que forte, versículo 12 diz assim, olha o título, o sol e a lua são detidos. Eita Deus, essa palavra é muito forte. Versículo 12 diz assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, ó lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou em pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Olha que interessante, Deus tinha prometido no versículo que eu falei para você prestar atenção, que daria a vitória, entregaria a vitória daquela peleja para Josué. Eu entreguei ele nas suas mãos. Quando o Josué menos esperava, já ia anoitecendo.
e aqueles inimigos eles não conseguiriam vencer eles até o final daquele dia, ia se arrastar por mais um tempo aquela peleja. Só que aí ele orou a Deus, e Deus fez o sistema inteiro parar. Deus fez a terra parar, fez o sol, fez todo o sistema parar. Mas ilustrado aqui está, sol detido e lua detida. Deus parou o tempo para que a sua promessa se cumprisse na vida de Josué. Isso nos mostra que ele faz o que for preciso para cumprir a promessa dele na nossa vida. Ele só pede que permaneçamos firmes. E é isso que você precisa aprender com essa palavra de hoje. Permaneça firme, porque a sua vitória vai chegar. Porque quem te prometeu é um Deus que pode fazer tudo para que ela possa se cumprir. Receba isso em nome do Senhor Jesus, tá? Versículo 16 diz assim: Josué prende os 5 reis e os mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Magdá. E anunciaram a Josué, e foram achados 5 reis escondidos numa cova em Magdá. Disse, pois, Josué: rolai grandes pedras na boca da cova e ponde junto a ela homens que guardem, porém vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai-os, que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muita grande matança, até consumi-los, tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué. Em Magdá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Olha que grande livramento, olha que grande bênção. Deus ele é poderoso para cumprir. Ô bispo, quando eu leio essas passagens do Antigo Testamento, eu fico meio impressionado. Quando eu vejo essas matanças, quando eu vejo pessoas, famílias, cidades sendo destruídas, como eu sempre digo, no lugar dessas destruição de famílias, destruição de cidades, coloque problemas, porque era isso que eles representavam na época. Coloque problemas, coloque situações adversas, coloque depressões, angústias, vícios, porque assim serão esses problemas na sua vida hoje que serão destruídos, tá bom? Versículo 22 diz assim, depois disse Josué: abri a boca da cova e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram 5 reis, os reis de Jerusalém e de Hebrom, e de Jarmute, o que Laquis e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou este a todos os homens de Israel e disse aos capitães, os capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço desses reis. E chegaram, puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizareis. Sedes fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Depois disto, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em cima do madeiro. Ficaram eles pendentes no madeiro até a tarde. Versículo 27. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem do madeiro e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido. E na boca da cova puseram grandes pedras que ainda lá se encontram até o dia de hoje. Olha que interessante. Josué fez uma profecia, Pediu para os líderes do exército vir colocar os pés ali sobre aqueles inimigos e disse: assim vai acontecer com todos os inimigos que se levantarem contra a gente. Deus vai dar vitória contra todos eles. Que forte, Versículo 28 tem um título: Josué vence mais 7 reis. No mesmo dia, tomou Josué a Magdá e o feriu a espada, bem como seu rei. Destruiu-o totalmente e a todos que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Magdá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel com ele passou de Magdá a Libna e pelejou contra ela. O Senhor as deu nas mãos do Israel, ela e o seu rei.
e a feriu a espada, e ela e a todos que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Versículo 31. Então Josué e todo o exército com ele passou de Libna a Laquis, sitiou-a e pelejou contra ela. E o Senhor deu Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada, e a ela e a todos que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Libna. Então, Roão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laquis, porém Josué o feriu, a ele e a seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo que fizera a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu a Eglon e a Hebron, e pelejaram contra ela, e tomaram e a feriram a espada, tanto o seu rei como toda a sua cidade, e todos que nele estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo que fizera a Eglon. E Josué executou a condenação contra ela e contra todos o que nela estavam. Você está vendo que cada versículo desse aqui são novas vitórias que Deus tem dado a Josué, né? São novas vitórias que Deus tem entregado. E cada uma dessas vitórias representa um milagre que Deus vai dando tempo a tempo para você. Assim como o Josué foi tomando posse da terra prometida, isso é um simbolismo do nosso dia a dia, da nossa caminhada rumo à Nova Jerusalém. Assim como Deus foi dando vitória para eles diante desses reis, Deus vai dando vitória no nosso dia a dia, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua saúde, vida familiar, conjugal, emocional. Todas as áreas Deus vai dando vitória, como Ele deu aqui com relação a esses reis, tá? É um simbolismo, por isso que ficou escrito na palavra. Versículo 38. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Débir e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei todas as suas cidades e as feriu à espada. Todos os que nela estavam destruiu totalmente, sem deixar nenhum sequer, como fizera a Hebron, Libna e a seu rei. Também fez a Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra da região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Feriu-os Josué, desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras. Portanto, o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Olha que bacana, Deus foi dando vitórias dia a dia para Josué. E isso aqui simboliza a nossa vida diária. A entrada de Josué tomando posse da terra prometida simboliza as nossas vitórias, a nossa caminhada, o nosso bom combate aqui na terra. Que você seja um vencedor, que Deus seja com você, que Deus esteja ao seu lado, te dando vitória como ele deu para Josué. Receba no nome de Jesus e eu te aguardo aqui para lermos a Bíblia toda, um capítulo por dia. Vai ser uma bênção. Até amanhã, se Deus nos permitir.